Das intimações. Artigo 132. A intimação dos atos e termos do processo ou de expediente administrativo far-se-á sempre que possível por meio eletrônico e mediante publicação no Diário da Justiça eletrônico. Parágrafo único. É vedado ao servidor dos ofícios de justiça prestar informações por telefone aos advogados, aos membros do Ministério Público, às partes e ao público em geral, acerca dos atos e termos do processo. Artigo 133. Os despachos, decisões interlocutórias e sentenças devem ser encaminhados à publicação no Diário da Justiça eletrônico, dentro do prazo máximo de 3 dias, a contar da devolução dos autos em cartório. Parágrafo único. O mesmo prazo deverá ser observado para fins de cumprimento da intimação por meio eletrônico. Artigo 134. As intimações de atos ordinatórios, despachos, decisões interlocutórias e sentenças, qualquer que seja o meio empregado, consumar-se-ão de maneira objetiva e precisa, sem ambiguidades e omissões, e conterão: inciso 1. O número de autos, o objeto do processo, segundo a tabela vigente, e o nome das partes. Inciso 2. O resumo ou transcrição daquilo que deva ser dado conhecimento suficientes para o entendimento dos respectivos conteúdos. Inciso 3. O nome dos advogados das partes com o número de suas respectivas inscrições na Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 135. Nas intimações pela imprensa, inciso 1. Quando qualquer das partes estiver representada nos autos por mais de um advogado, o ofício de justiça fará constar o nome de qualquer subscritor da petição inicial, da contestação ou da primeira intervenção nos autos, com o número da respectiva inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, a não ser que a parte indique outro ou no máximo 2 nomes ou indique o nome da sociedade de advogados a que seu advogado pertença. Inciso 2. As decisões interlocutórias e sentenças serão publicadas somente na sua parte dispositiva. Os atos ordinatórios e despachos de mero expediente serão transcritos ou resumidos com os elementos necessários à explicitação do conteúdo da ordem judicial. Quem e sobre o que se deve manifestar, ter ciência, providenciar, etc. Parágrafo único. Será publicada apenas a parte dispositiva das decisões proferidas em procedimentos de natureza disciplinar ou em processos de dúvida, podendo o Corregedor-Geral da Justiça, se entender necessário, determinar a sua publicação integral, após o trânsito em julgado. Artigo 136. A publicação omissa em relação aos requisitos constantes dos artigos 134 e 135 e que cause efetivo prejuízo a qualquer das partes será considerada nula. Artigo 137. Quando ocorrer erro ou omissão de elemento indispensável na publicação, independentemente de despacho ou de reclamação da parte, proceder-se-á imediatamente à retificação e nova publicação, encartando-se aos autos cópia do ato incorretamente publicado. Artigo 138. Da publicação no Diário da Justiça eletrônico a respeito de processos sujeitos ao segredo de justiça constarão as iniciais das partes. Artigo 139. Os escrivães judiciais farão publicar no Diário da Justiça, juntamente com as respectivas intimações, o valor da taxa judiciária, que deve ser recolhida pelas partes, bem como o valor das importâncias que, objeto de cálculo, devam ser depositadas em quaisquer processos e a qualquer título. Parágrafo único. Todas as intimações publicadas
para que as partes se manifestem sobre cálculos e contas, conterão os respectivos valores em resumo, limitando-se a publicação ao que baste para a perfeita ciência das partes sobre o objeto do cálculo ou da conta. Artigo 140. A publicação dos atos originatórios, despachos, decisões interlocutórias e sentenças no Diário da Justiça Eletrônico será documentada pelo encarte aos autos da respectiva certidão gerada automaticamente pelo sistema informatizado oficial, ou, na impossibilidade, pela certidão aposta na mesma folha ao pé, ou, se não houver espaço, no verso da folha em que é lançado o ato publicado. Parágrafo único. As publicações feitas no Diário da Justiça Eletrônico comprovam-se mediante certidão, independentemente da juntada do exemplar impresso. Artigo 141. Nas intimações por edital. Inciso 1. Extraído o edital, conferido e assinado, serão autenticadas as respectivas folhas, com a chancela do ofício de justiça, devendo o escrivão rubricar cada uma delas. Inciso 2. As publicações de edital feitas no Diário de Justiça Eletrônico, na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal ou na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, comprovam-se mediante certidão independentemente da juntada do exemplar impresso. Inciso 3. A publicação de edital em jornal de ampla circulação local será providenciada pela parte ou por agência de publicidade de sua escolha e comprovada nos autos mediante a juntada do exemplar original. Inciso 4. A entrega da minuta para fins de publicação, sempre mediante recibo, poderá ser feita a estagiário ou advogado com procuração nos autos. Parágrafo único. Quando o processo tramitar sob segredo de justiça, os editais de citação deverão conter o nome completo do réu e apenas o conteúdo indispensável à finalidade do ato, sem as especificações da petição inicial, abreviando-se os nomes das demais partes envolvidas, a fim de resguardar o segredo da justiça. Artigo 142. Caberá aos escrivães judiciais velar pelo adequado cumprimento das normas atinentes às publicações ou às intimações por carta, conferindo diariamente seu teor, sem prejuízo da fiscalização ordinária dos juízes corregedores permanentes. Seção 16. Das audiências em geral. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 143. A designação de audiências é atribuição exclusiva e indelegável do juiz, salvo nos juizados especiais. Artigo 144. Havendo adiamento ou nova designação para a continuação, a nova data será marcada no próprio termo, com ciência imediata aos comparecentes. Parágrafo único. Os acordos extrajudiciais, desistências e os pedidos de suspensão poderão ser homologados ou deferidos independentemente da realização da audiência já designada, com aproveitamento da data para ato diverso. Artigo 145. Os termos de audiência serão: inciso 1, lavrados sob ditado do juiz. Inciso 2, rubricados em todas as suas folhas pelo juiz. Inciso 3, subscritos pelo juiz, advogados, órgãos do Ministério Público e o escrevente, cujas assinaturas deverão ser identificadas com o lançamento dos nomes ou cargos das pessoas a que pertencem. Inciso 4. Juntados aos autos em sua versão original. Artigo 146. Os termos de audiência conterão, em resumo, todo o ocorrido durante a audiência, inclusive por extenso, os despachos e a sentença, quando proferida no ato. Artigo 147. Em todos os depoimentos ou declarações tomados nos autos, aqueles que os prestam
serão qualificados, fazendo-se constar nome, filiação, nacionalidade, data e local de nascimento, estado civil, profissão, endereço residencial e do local onde exerce a profissão, número do respectivo RG ou de outro documento hábil de identificação. Artigo 148. O servidor encarregado dos registros e audiências examinará, 10 dias antes da data designadas para audiência, os respectivos processos, para verificar se todas as providências de intimação ou requisição de partes e testemunhas forem tomadas, havendo irregularidade ou omissão. Fará imediata comunicação ao servidor responsável para as medidas necessárias. Artigo 149. Faculta-se aos juízos de primeiro grau o emprego de meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, como meio de documentação de depoimentos prestados em audiência designados a obter maior fidelidade das informações. Parágrafo único. A adoção desses meios de registro e documentação será anotada no termo de audiência, lançando-se por escrito e em separado as qualificações dos depoentes, que serão repetidas verbalmente quando da gravação, de modo a não deixar dúvidas quanto à identidade da pessoa ouvida. Artigo 149-A. O exercício pela parte da faculdade de que trata o artigo 367, parágrafo 6, do Código de Processo Civil será comunicada ao magistrado previamente ao início da gravação. O magistrado consignará no termo de audiência o nome da parte e o meio de registro adotado para a gravação. Parágrafo único. Para utilização de gravação nos autos, caberá à parte ou seu patrono realizar a integral transcrição dos atos, dando-se ciência à parte contrária do teor transcrito para manifestação no prazo de 5 dias.